Vamos lá para o último episódio desta série magnânima, que é a série de República Oligárquica. Esse assunto gigante, cara, será que é o assunto mais gigante, né? O assunto maior aí do Brasil? Eu imagino que seja, tá? Se tu for pegar assim um período bem estruturadinho, eu acho que seria esse, né? Talvez Brasil Colônia, mas Brasil Colônia é maior, né? Então, eu digo em curto, né? Um período mais enxuto de tempo, digamos assim, né? E aí a gente vai ter, como eu falei para vocês, a crise da República Oligárquica. Em 1922 vai ser eleito, né? Aí depois do Epitácio Pessoa vai ser eleito o Arthur Bernardes, do PRM, Partido Republicano Mineiro. O Arthur Bernardes era um cara assim meio doido, né? Ele é um cara meio ditatorial, tem umas tendências assim meio ditatoriais, tá? O Arthur Bernardes que vai governar de 1922 a 1926, tá? E ele vai viver aí a fase de auge do tenentismo, né? Ele que era ex-governador de Minas Gerais, tem uma influência política gigante, né? Faz parte de uma grande elite aí mineira, tá? E ele, né, vai ter a sua campanha aí, né, marcada por muitos ataques, muitas pessoas tentando impedir que ele tivesse a sua campanha efetivada, né? Principalmente a galera que não queria mais um mineiro e mais um, né, nesse eixo Minas-São Paulo, né, no poder. E aí ele vai sofrer vários ataques, mas mesmo assim ele consegue ser eleito, né? Aí com a ajuda da comissão verificadora, com a ajuda aí das fraudes eleitorais, tá? Ele, quando entra em governo, ele vai decretar estado de sítio permanente. O Brasil está em guerra? Não, o Brasil não está em guerra. Mas o Arthur Bernardes, ele está em guerra contra o povo, né? Porque o Arthur Bernardes, ele está se vingando da galera que fez os ataques a ele em meio à sua campanha, beleza? Ele vai aí decretar leis repressivas, né? Ele vai decretar também censura aos opositores, tá? Lembrando que está crescendo cada vez mais o movimento social no Brasil, então partidos de esquerda crescendo bastante, tá? Inclusive a gente tem a fundação do PCB em 1922, né? O Partido Comunista Brasileiro. Todos esses fazendo parte de uma oposição ao governo Arthur Bernardes, beleza? Esses todos vão operar na ilegalidade, né? Porque ele vai decretar que não pode ter PCB no Brasil, então vai ser meio clandestino aí, tá? A gente vai ter então, né, todas as oposições, né? Lembrando que, né, essas oposições que eu tô falando, mais socialistas, né? Elas não são muito grandes, né? Então as oposições maiores ao Arthur Bernardes são as outras oligarquias, as oligarquias regionais, tá? Essas oposições, né, elas vão se juntar no que ficou conhecida como a Aliança Libertadora do Brasil, né? Gente, né, isso aqui é uma coisa muito importante. Não é porque eles são aliança libertadora que eles querem mudar tudo, né? Eles só querem trocar quem tá no poder. Tira o eixo Minas Gerais-São Paulo, coloca, né, as outras oligarquias, né? Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, aqueles exemplos que eu sempre falo para vocês, né? E em 1923 nós vamos ter a primeira revolta nesse contexto, né, ditatorial praticamente do Arthur Bernardes, que é a revolta no Rio Grande do Sul, né? A gente vai ter Borges de Medeiros, né, um carinha aí do Partido Republicano Gaúcho, o PRG, que já tinha sido eleito 4 vezes seguidas, né? Ele foi reeleito, na verdade, 4 vezes seguidas, né? Por um grande período de tempo estava aí sendo governador do Rio Grande do Sul, né? E o povo do Rio Grande do Sul não aguenta mais as arbitrariedades do Borges de Medeiros e quer uma renovação, quer outra opção, né, para tentar mudar a situação política, econômica e social do Rio Grande do Sul. Assim vai ascender, né, a uma disputa o Assis Brasil, né, que vai fundar o Partido Libertador, integrando, né, essa ala da Aliança Libertadora, e o Assis Brasil, né, ele vai concorrer com o Borges de Medeiros, né, e ele vai ganhar, mas, né, a fraude nas urnas acaba reelegendo o Borges de Medeiros mais uma vez. Os libertadores pegam em armas e ameaçam, né, tomar o Rio Grande do Sul à força. A gente vai ter uma revolta aí bem louca, né, no Rio Grande do Sul, até que o Arthur Bernardes vai firmar um acordo, né, com os libertadores no que ficou conhecido como Pacto das Pedras Altas, né, onde eles teriam então uma reforma na Constituição impedindo, né, a reeleição governamental, né, de cada estado, beleza? Lembrando que, né, a gente não tem reeleição para a presidência, mas tem para governadores nessa época, né? Aí vem o Pacto das Pedras Altas e agora não pode mais ter reeleição, dando aí um refúgio, né, dando aí um refúgio aí pro Arthur Bernardes para acabar com essa revolta no Rio Grande do Sul, beleza?
a gente vai ter, né, mas não vai dar muito certo, não vai dar muito tempo, porque a gente vai ter o tenentismo, galera. O tenentismo é um movimento que começa em 1922 e vai até 1927, tá? O tenentismo é um grande movimento, né, que vai englobar vários setores sociais, tá? Principalmente as baixas patentes do exército, como por exemplo tenentes, capitães, soldados e assim por diante, tá? Essa galera não tá gostando, né, do governo Arthur Bernardes, não tá gostando da política econômica, né? Eu já falei algumas aulas atrás, algumas medidas que deixaram os militares um pouco nervosos, né? Essa situação de não querer aumentar os salários, não se preocupar com o custo de vida, não querer atender os interesses militares, e a gente vai ter então essa revolta dos militares, principalmente os jovens dentro do exército, tá bom? Além disso, nós temos também os jovens da classe média urbana, que também estão crescendo em meio a um cenário, né, com a ascensão de ideias socialistas, anarquistas. Essa galera ganha uma consciência de classe, essa galera vai se juntar nesse movimento tenentista para tentar conseguir alguma modificação na política brasileira, tá? Todas essas galeras, né, seja ele urbano, seja ele militar, né, ou até algumas pessoas de oligarquias menores que eram contra essa centralização, tem vários tipos de pessoas nessa revolta, todas essas pessoas são contra esse poder oligárquico, né, centrado em Minas, centrado em São Paulo, beleza? A gente vai ter um programa elitista dessa revolta, não é uma revolta que vai garantir, né, por exemplo, direitos aos cidadãos, melhores condições de trabalho, melhores salários, políticas econômicas que atendam, né, essas pessoas marginalizadas, a gente não vai ter nada disso. Essa revolta era para o povo, mas sem o povo, né? É uma revolta de programa elitista, né? Onde os principais interesses, na verdade, eram tirar essa burguesia, né, essa aristocracia aí de Minas Gerais e São Paulo e articular para colocar outras elites no poder, tá? Quais são os objetivos? Como eu falei para vocês, uma moralização política, né? Acabar com as farsas eleitorais, o voto secreto para evitar as fraudes do voto de cabresto, né? E a centralização positivista. Lembrando que, né? Esse aqui é um movimento que nasce no exército, né? Nasce nas baixas patentes do exército e essas baixas patentes são muito adeptas do positivismo. O que é o positivismo? Relembrando aqui, né? Positivismo, aquela teoria sociológica do Auguste Comte, né, que vem aí sendo propagada desde lá do Segundo Reinado, né, com o Benjamin Constant, né, que vai propagar essas ideias positivistas, né, são ideias centralizadoras, ideias de ordem, progresso, nacionalismo, ufanismo, né, ideias que vão tentar trazer aí um desenvolvimento econômico e político para o Brasil, tá? E principalmente, né, acabar com essa política do libera geral para burguês cafeicultor, né, e tentar uma industrialização, um desenvolvimento econômico do Brasil. Beleza? Eles se consideravam a salvação nacional. Tudo pela pátria, né? Ou seja, bem galera, bem nacionalista, certo? E a gente vai ter aí o primeiro movimento do tenentismo foram os 18 do Forte. O que foi esse movimento dos 18 do Forte? No Rio de Janeiro, 1922, o Arthur Bernardes assume, né? E a gente vai ter, né, uma manifestação dessas baixas patentes já nesse movimento tenentista, né? E a gente vai ter o Arthur Bernardes proferindo algumas falas contra o exército, contra, né, essas pessoas que já estavam descontentes contra o governo federal e toda essa política oligárquica, e aí o Arthur Bernardes vai lá e fala besteira. Ele vai falar alguma coisa contra o exército, e aí algumas pessoas, né, uma ala mais radical do exército vai se rebelar. Foram 17 militares que se juntaram, tá? E um civil que, opa, achei isso bonito, vou junto, né? O querido lá, eu acho que era um advogado, inclusive, ele viu essa revolta, se, né, solidarizou e foi junto nessa marcha. Marcharam até Copacabana, né? E aí chegaram e quando chegaram lá, viram que tinha 3.000 soldados, 3.000 militares esperando por eles para fazer uma frente de combate, né? Resultado, apenas 2 sobreviveram. Inclusive o civil, coitado, que se juntou no meio do caminho, nem precisava ter feito nada, podia ter ido para casa, né? Comer um frango, né? Mas não, decidiu, vou me juntar na rebelião, né? E ele acabou morrendo também, coitado. Mas é a vida, né? É isso que dá, tu tentar mudar alguma coisa na marra nesse país. E aqui uma foto deles, né? Aqui é a marcha deles indo contra as tropas militares em Copacabana, tá? Olha só, esse aqui é o querido que se juntou, pode ver que ele tem uma roupa diferente das outras, ele tem um terno, uma gravata aqui, né, um chapéuzinho, os outros não, tem uma roupa mais militar mesmo, e ele vai acabar falecendo nesse conflito, tá, galera? A coluna Prestes, né? Depois da revolta de 1922, a gente vai ter
outras revoltas no Brasil. A gente vai ter a Coluna Prestes, tá? E a gente vai ter também a Marcha da Coluna Paulista. A gente vai ter outras revoltas em São Paulo também, tá? E aí a Coluna Prestes é a coluna mais importante, porque ela vai ser centralizada, né, nessa ala mais radical do movimento tenentista, principalmente liderada por Luiz Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes era um tenente gaúcho que estava crescendo na sua popularidade cada vez mais. Ele fazia discursos bonitos, ele conseguia mobilizar a população e ele conseguiu chamar a galera para percorrer o país, né? Ele vai marchar, né, com essa galera toda que acompanha ele, né, pelo interior do país, tentando derrubar o Arthur Bernardes, tentando incitar a população a se rebelar contra o Arthur Bernardes, tá? E essa aqui, né, é uma ala mais radical, uma ala menos elitista, né? A coluna Prestes, ela tem um caráter social mais amplo, né? Alguns participantes queriam até o voto feminino, né? Olha só, nesse momento machista da nossa história, o homem querendo voto feminino é interessante, né? Claro que a gente vai ter algumas mulheres também de protagonismo, né, crescendo nesse movimento, mas, né, com certeza controlado ainda por homens, como eu falei para vocês, nesse movimento machista da nossa história. Alguns queriam até reforma agrária, né, a parcela mais pobre e tal, né? Então a gente tem uma heterogeneidade, né, de pensamentos e aqui uma ascensão, né, do caráter social dentro do movimento tenentista. Tranquilo? A coluna Prestes, gente, nunca foi derrotada pelas tropas do Arthur Bernardes, né? Nunca foi derrotada. Mas, né, ela acaba se dispersando, né? Porque ela tem muita força no seu início, né? Olha só, eles saem aqui do Rio Grande do Sul, passam aqui por Santa Catarina, Paraná, aí no Paraná, na Foz do Iguaçu, as tropas da Coluna Paulista vão se juntar à Coluna Prestes, tá? Eles vão avançar pelo Mato Grosso do Sul, tá? Aqui eles vão ter várias batalhas aqui também, inclusive, né, no Mato Grosso do Sul, contra as tropas do Arthur Bernardes, tá? A gente vai ter também o Périplo de Siqueira Campos, né, que ele vai fazer uma mini coluna, digamos assim, né? E a gente vai ter então também, né, depois a penetração aqui em Goiás, Mato Grosso, depois eles vão lá para Minas Gerais, passam pela Bahia, passam por Tocantins, Maranhão, entram aqui no Nordeste, depois eles voltam para a Bahia, tá? E aí depois, né, aqui é o que ficou conhecido como o movimento de volta, né? Depois eles voltam na Bahia, passam por todo o Nordeste novamente, né? E depois eles chegam aqui no Centro-Oeste até terminar no Mato Grosso, onde eles se dispersam, né, ali nas redondezas da Bolívia, tá? E eles vão se refugiar lá, né, vão se dispersar, acaba que o movimento enfraquece no seu fim, né? Nunca foram derrotados, mas também não conseguiram, né, tirar o Arthur Bernardes, por exemplo, não conseguiram suas principais reivindicações. Aqui, um grupo desses revoltosos da coluna Prestes. Tá bom, galera? E aí a gente vai para o último governo da história da República Oligárquica, Washington Luiz, que vai receber o Brasil ferrado do Arthur Bernardes. Um Brasil com crise econômica, né? Um Brasil com muitas revoltas, um Brasil com um povo insatisfeito, com um povo na miséria, né? E ainda um Brasil com crise política, onde a gente tem as oligarquias regionais tentando disputar o poder com as oligarquias centrais. Quais são as oligarquias centrais? Até esse momento eu acho que tu já deve saber, né? Minas Gerais e São Paulo. Quais são as oligarquias regionais? Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro, Ceará e assim por diante. Beleza? O governo Washington Luiz, então, né, esse carinha que era do Partido Republicano Paulista, de 1926 a 1930 ele vai governar o Brasil, tá? E ele vai aí ter que fazer algumas coisas, né? Como, por exemplo, a primeira coisa que ele vai fazer é uma reforma financeira. Lembrando que o Brasil estava numa crise desgraçada, empréstimo pra caramba, né? E a gente, nossa, a situação econômica do Brasil sempre triste, né? E a gente vai ter, então, a criação do Caixa de Estabilização, onde ele iria emitir o dinheiro, né? Emitir crédito baseado nos cofres públicos de ouro. E aí não pesaria tanto, né? Porque estaria baseado em uma riqueza que o Brasil realmente tem, que é o ouro público, beleza? E só que, né, a gente vai ter uma crise mundial ferrada, né, por conta por exemplo, né, da queda da Bolsa de Nova York, que vai causar a Grande Depressão, né, a crise, uma das maiores crises do capitalismo mundial, né, e aí essa reforma financeira baseada no Caixa de Estabilização do Washington Luiz vai acabar caindo por terra. Não tem como se sustentar, até porque vão vir outros problemas econômicos piores, como, por exemplo, a queda total, né, da política de valorização do café, valorização artificial do café, que não é mais praticável. O governo não tem mais como comprar a ponto de os governadores, né, os grandes da elite, né, os grandes burgueses latifundiários
conseguirem ter lucro. Nem eles mais conseguem ter lucro de tamanha a crise que foi, né, essa crise de 29. Tranquilo? Ele vai ser um cara que vai proferir umas frases interessantes, né? Como, por exemplo, governar é abrir estradas, né? Ele era um cara aí super apto aí do rodoviarismo, ele não era muito a favor aí do ferroviarismo, né? Ele falou isso daí, governar é abrir estradas, e ele também fala que a questão operária é uma questão de polícia. Olha só, né? Que bicho, né, cara? Olha que bicho. A questão operária é uma questão de polícia. A gente já dá para entender bastante o que, que ele pensa sobre, né, os trabalhadores e quais são os direitos de trabalhadores, né? E aí a gente vai ter essa crise econômica agravando a situação do Brasil. Por mais que, né, o Brasil tivesse uma safra recorde no anterior, né, em 1928, isso acabou sendo prejudicial. Olha só que loucura, né? Safra recorde é prejudicial. Por quê? Porque tem pouquíssimo consumo. Então essa safra recorde acumulou muito café que não vai ter para onde ir, né? E esse café ele vai ser comprado pelo governo federal, né? Naquela política de valorização artificial do café que a gente falou na aula 5, se eu não me engano, né? Convênio de Taubaté. E aí nem mais essa proteção funciona mais, né? Nem mais os grandes cafeicultores conseguem ter lucro. A gente está numa crise desgraçada, sem precedentes na história brasileira, tá? As oligarquias periféricas cada vez mais insatisfeitas, os movimentos sociais cada vez mais fortes, a mobilização política cada vez mais angustiada, e a gente vai culminar no que ficou conhecido como o golpe de 30. Chega de república oligárquica. Esses desgraçados não sabem o que estão fazendo. A economia está um caos. A sociedade está um caos. Ninguém está satisfeito. Vamos derrubar essas oligarquias e vamos colocar no poder Getúlio Vargas. Isso é tema de uma próxima aula. Vejo vocês lá. Valeu!